Pessoal que me segue nas redes, nas muitas análises de conjuntura que eu fiz pelo Rio Grande, pelo Brasil afora, nos últimos 3, 4 anos, eu dizia que a questão geopolítica, uma das crises que afeta o mundo, são várias, é uma época de multicrises, muitas crises simultâneas, isso que dá o sinal de que estamos numa crise civilizatória. Mas uma das crises era a crise geopolítica, isto é, a divisão do poder entre os estados, entre as nações e entre as empresas e os povos do mundo. Não pensei que essa questão geopolítica ia bater no nosso colo tão cedo. Sabia que o Brasil estava se posicionando para, junto com a América Latina, fazer parte desta nova repartição do poder do mundo e não ser submetido a uma outra nação, como fomos muito tempo. Primeiro a Portugal, depois a Inglaterra, agora os Estados Unidos. E os movimentos do governo brasileiro no período Lula, Dilma e Lula de novo, recolocaram o Brasil como uma nação que busca uma soberania, que não tem ainda, mas precisa. Mas está dando passos significativos. E os americanos em decadência. O Império Americano em decadência. O Império Chinês em ascensão. E é isso. Não vou dizer que o Império Chinês seja mil maravilhas, mas a proposta deles é de um futuro compartilhado. E a proposta americana é de submeter a América Latina aos interesses deles. Pois é. Agora, a questão que realmente envolve a taxação de 50% é a divisão geopolítica do mundo. Os americanos sozinhos, eles têm pouca capacidade. Eles não são sustentáveis em energia, eles não são sustentáveis em minerais críticos. Eu já vou explicar um pouquinho o que é isso, falam das terras raras, dos minerais estratégicos. Eles têm tecnologia, é verdade, e muita. Mas a tecnologia sozinha não funciona, precisa material. Então, eles precisam de minerais críticos, eles já deram claramente o sinal. Provavelmente, os bolsonaros e a cadeia do Bolsonaro é só o boi de piranha para atrair os bolsonaristas para apoiar o Trump nessa atividade. Sabe o que é um boi de piranha, né? Não se fala mais disso muito hoje, porque hoje os animais, os bois atravessam o rio Araguaia de caminhão, né? Antigamente tinha que atravessar, os boiadeiros atravessavam a nado. E como tem muita piranha no Araguaia, atiravam um boi velho primeiro dentro do rio, as piranhas iam todas naquele e atravessavam para outro lugar sem o ataque de piranhas. Então o boi de piranha que ele atira na água para morrer, mas quem tem o interesse mesmo é outro. Provavelmente o Bolsonaro e a cadeia que se aproxima é o boi de piranha do Trump, ele quer mesmo os minerais críticos. E a outra coisa, que o Brasil não se aproxime militarmente da China. Que o Brasil fique submetido militarmente aos Estados Unidos. São essas duas questões. O Brasil tem muito mineral crítico, são minerais fantásticos para componente de computador, para inteligência artificial, para componentes de mísseis de longo alcance. Essas terras raras, esses minerais que tem no Brasil, para baterias de armazenamento de energia, para estocar vento, como diria a Dilma, né? Quando a turbina eólica está funcionando a todo vapor e não consumimos toda aquela energia, uma parte vai ser armazenada em baterias. Precisa desses minerais críticos, os minerais estratégicos, essas terras raras, que o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem. O primeiro é a China. Os americanos querem isso que eles vão querer negociar em troca da taxação. O Brasil pode negociar essa sua riqueza mineral com qualquer país do mundo, soberanamente e sob o nosso controle, industrializado de preferência aqui. Gente, a questão geopolítica é mais importante e por isso que uma posição soberana nossa não é um nacionalismo tosco, como eles dizem, pátria, família, não é isso. É uma soberania digna que convive e negocia soberanamente com outras nações do mundo, inclusive
com os States, os Estados Unidos da América. Parabéns, presidente Lula, pela condução sábia, serena e soberana dessa negociação com eles. Nós vamos vencer, pode ter certeza.